Olá pessoal, uma coisa que é combatida pelo sistema religioso, né, principalmente o evangélico, é a doação aos pobres e aos necessitados por parte dos fiéis, né? É dito nas igrejas que, que não se deve ajudar os pobres. Em algumas igrejas é dito isso, por incrível que pareça, né? A lei do Salvador é ajudar o próximo, é amar o próximo, né? Em Coríntios está escrito: cada um contribua segundo o seu coração, né? Não com tristeza nem com necessidade. E no final lá que ninguém lê, está escrito lá no versículo 9: espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Também tem em Tiago também, né, que a religião pura e imaculada é ajudar o órfão e a viúva, né, e se abster das corrupções do mundo. Né? Então, em toda a escritura ele está falando sobre ajudar os pobres e os necessitados. Né? Tem aquela passagem também onde Jesus fala para o jovem rico, né, que é para ele vender tudo e dar aos pobres e seguir a ele. Né? Então, enfim, é uma máxima da nova aliança é ajudar a quem precisa. Né? No entanto, em algumas denominações religiosas é dito o contrário, né? Porque se a pessoa for ajudar uma pessoa que necessita, é menos dinheiro que ela dá na igreja lá, né? Então, por causa disso, não pode ajudar o pobre, tem que ajudar a obra, né, deles lá. E eles usam muito essa passagem aqui, que está em Efésios 2, está em Efésios capítulo 2, aqui. Porque pela benevolência sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, eles pegam essa parte aqui, eles falam o seguinte: não vem das obras. Aí eles explicam o seguinte, que essas obras aqui é ajudar os pobres. Né? Mas enfim, uma palavra pode ter vários significados. Né? A gente tem que olhar o contexto para ver do que ela está falando. Por exemplo, a palavra obras, ela pode ser obra literária, né? Pode ser uma obra de construção civil, pode ser uma obra de arte, né? Então tem vários sentidos. Né? A gente tem que ver o contexto do que está sendo falado. Né? Por exemplo, o lançamento da minha obra vai ser na livraria tal. Então a gente já sabe que é uma obra literária, né? Ou então a obra está sendo exposta no Museu de São Paulo. Então é uma obra de arte, né? Então a gente tem que entender, ver o que está sendo falado para saber o que significa a palavra, né? Então vamos ler aqui o contexto dessa passagem. Versículo 8 aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos do que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisos, feito pela mão dos homens. Paulo está dizendo aqui, lembre-se, né, de que eram gentios. Né? Enquanto quando não tinha Jesus, existia, do ponto de vista dos judeus, existia uma divisão entre quem não era judeu e quem era judeu. Né? Quem não era judeu era chamado de gentil, né? Ou de incircunciso, né? Então, e quem era judeu era o circunciso, né? Então, como diz aqui, ó, naquele tempo estavam sem o Salvador, separados da comunidade de Israel,
e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Criador no mundo. Mas agora, pelo Salvador, vós que antes estava longe, pelo sangue do Salvador chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a amizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, o Salvador unificou, né? Existia o povo judeu e o povo que não era judeu, né? E o Salvador destruiu essa distinção que existia, né? Ele desfez a inimizade que existia entre os homens. A lei dos mandamentos, a lei de Moisés era essa inimizade. Ela consistia em ordenanças, né? Para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui. Você pode ver que o texto ele não está citando, em nenhum momento sobre dar dinheiro aos pobres. Não está dizendo assim, dê na igreja e não dê aos pobres, né? Não está falando isso. Ele está lembrando, ele está citando o texto que existia um sistema de coisas que era o judaísmo, lá, a lei de Moisés, né? A salvação pela lei, pela carne, né? Só que o Salvador veio e nos deu a oportunidade, tanto judeus quanto não judeus, de ser salvos pela fé, né? Então, o que acontece? Dentro desse contexto, o que isso significa? Porque pela fé, pela benevolência do Salvador, sois salvos, né? Porque o Criador, ninguém merece a salvação, né? O Criador é benevolente, é pela benevolência do Criador que nós somos salvos, não é porque a gente merece, né? Por meio da fé no Salvador. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras da lei, para que ninguém se glorie, né? Porque aqui o contexto da história é a lei, né? É o sistema antigo, que era a lei de Moisés, frente ao sistema novo, que é pela fé, né? Então não vem das obras da lei. Ou seja, o que são as obras da lei? São as liturgias, as ordenanças, né, que se fala em ordenança, né, que consistiam em ordenança. Então as obras da lei consistiam em ordenanças. Essas obras aqui era jejum, né, que os judeus faziam, era dízimo, né, que eles pagavam aos levitas para manutenção dos levitas, né. Essas são as obras, os sacrifícios, são as liturgias. Então, o que acontece? Na verdade, é o contrário. Então, o sentido real aqui dessa passagem é que não adianta você fazer coisas religiosas, não adianta praticar liturgias, que você não vai ser salvo por isso. Você não vai ser salvo porque você jejuou 3 dias seguidos, né? Isso inclui tudo, até mesmo você aceitar, no comum do sistema religioso evangélico, tem aquela coisa de aceitar Jesus, de ir à frente, né? Então essa obra que você está fazendo uma atitude, você não está se salvando, porque senão a salvação não foi quando... A salvação ocorreu quando Jesus foi morto na cruz, né? E ressuscitou, né? Não é porque você está indo à frente que você está sendo salvo, é porque você está tendo fé que você está sendo salvo. Então, quando você acredita que Jesus ressuscitou, quando você tem essa fé, você está salvo, entendeu? E não é necessário nenhuma obra para que exista uma chancela, né, dessa salvação. Porque o Criador sabe de tudo, o seu pensamento sabe de tudo. Então, quando você tem fé no Salvador, você está salvo, né?
E você já foi salvo desde de lado da cruz, né? Você só precisa tomar posse, né? Então, outras passagens aqui que eu encontrei que falam a mesma coisa, para que não haja dúvida, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar. Em Romanos 3, aqui ó, 27 e 28. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Lei das obras? Não, pela lei da fé. Ou seja, aqui ele está falando de coisas religiosas, não está falando nada de dar dinheiro para ninguém, né? Está falando de você ter atitudes do ponto de vista religioso, obras, né? Você realizar uma obra do ponto de vista religioso, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O que é a obra da lei? A obra da lei de Moisés, que é tudo aquilo que eu tinha falado, dízimo, jejum, toda essa questão aí, né? Até a circuncisão lá da época lá que tinha a questão da lei de Moisés. Então, não é o fato de você fazer todas essas coisas que você vai ser salvo, mas é pela fé. E tem outro texto aqui de Gálatas também. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, né? Então, fica claro que, assim como está falando de obras da lei aqui, o texto aqui de Efésios também fala da mesma obra, que está falando do mesmo assunto, né? O Paulo não poderia estar falando de um assunto e no meio do nada fala de outra coisa, nada a ver, né? De dar dinheiro aos povos. Aqui está falando de obras, as obras que são feitas, as liturgias que são feitas, né? Isso que são as obras. Então, não vem das liturgias que você pratica para que ninguém se glorie, né? O que ocorre justamente é o contrário. Na verdade, as pessoas realizam obras, né? E elas se gloriam, você pode ver, né? Então, se a pessoa a pessoa que está inserida no sistema religioso, ela começa a realizar obras, né? Dentro desse contexto, e uma vira obreira, outra vira presbítero, né? Outra vai cantar, né? Ou até o fato da pessoa ir lá até a frente também, a pessoa, eu estou salvo, o outro, quem está fora vai para o inferno, né? Então a pessoa está se gloriando, está se vangloriando disso, né? Ou então a pessoa diz assim, eu sou presbítero aqui, então há toda aquela questão do status, né? Então a pessoa se vangloria, né? E o Criador, através de Paulo aqui, ele diz que a salvação não vem de nada disso, para que ninguém pudesse se gloriar disso, né? E você falar assim, eu fui até lá à frente na igreja, então eu estou salvo, e quem não foi quem não foi vai para o inferno, né? Então não é nada disso. E também, voltando à questão original, né? Não tem nada a ver com a gente não poder dar dinheiro aos pobres, né? Na verdade, é o contrário, a gente tem que dar, tem que ajudar, não só em dinheiro, mas em qualquer ajuda, né? É o contrário do que é pregado em algumas, não em todas, mas em algumas denominações religiosas usam essa passagem para dizer que a gente não pode dar dinheiro para os pobres, só para eles, né? E é interessante que eu citei aqui outras passagens, né, que falam da mesma coisa, do mesmo assunto, né? E nas outras passagens está escrito obras da lei, né? Está pontuando, está explicando, está explícito, né? Aqui já não tem obras da lei, tem só obras. Então ele usa essa passagem porque não tá explícito, né? Que é obras da lei, está só obras. Então eles usam essa passagem aqui, que está ocultada, né? Talvez até por uma tradução tendenciosa. Mas é isso, pessoal.